um professor que, no meio do seu velório, levanta do caixão e fala: fui julgado, para comprovar que o inferno existe. Ele foi condenado. O Dr. Raymond Jecker. Na vida de São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuchos, encontra-se um fato estudado com todo critério pelos eruditas bolondistas e, perante os exames mais sérios, apresenta todas as características de autenticidades históricas. Aconteceu em Paris em pleno dia e testemunhado por milhares de pessoas. Os detalhes foram recolhidos pelos contemporâneos e a época deu origem a uma ordem religiosa. Em 1082, veio a falecer o célebre doutor da Universidade de Paris, chamado Raymond Jecker, levando consigo a admiração universal e os lamentos de todos os seus alunos. Bruno era um dos maiores eruditas que daquele tempo, conhecido por toda a Europa e por sua sabedoria, talento e virtude, estava em Paris com 4 companheiros e se sentiu no dever de assistir o funeral do ilustre falecido. O corpo do finado do professor foi acomodado na grande sala da chancelaria, perto da igreja de Notre-Dame, onde uma imensa multidão velava o suntuoso leito, em que, segundo o costume da época, o morto era exposto e coberto apenas com um simples véu. No momento em que deram início ao ofício dos mortos, que começa com a inquirição, respondei-me, quão grandes e numerosas são vossas iniquidades? Uma voz sepulcral se produziu debaixo do manto fúnebre, e todos na assistência entenderam estas palavras. Abre aspas. Por um julgamento justo de Deus, eu fui acusado. Fecha as aspas. Precipitaram-se em direção ao leito, levantaram a mortalha, e o pobre morto estava lá, imóvel, gelado, perfeitamente morto. A cerimônia foi interrompida por alguns instantes, mas não tardou em recomeçar, ainda que todos estivessem amedrontados com o que acabavam de testemunhar. Então retomou-se o ofício e, mais uma vez, na citada inquirição, respondei-me, o morto, aos olhos de todos, levantou-se com uma voz tão imensa quanto acentuada e disse: por um julgamento justo de Deus, eu fui julgado, caindo de volta ao leito. Foi quando o terror no auditório atingiu seu ápice. Os médicos apressaram-se a examinar o corpo e constataram novamente a morte. O cadáver encontrava-se gelado, rígido. Não havendo quem tivesse coragem de continuar a cerimônia, postergaram-na para o dia seguinte. As autoridades eclesiásticas já não sabiam mais o que fazer. Alguns diziam:
é um condenado, indigno das preces da igreja. Outros duvidavam. De fato, tudo isto é deveras intrigante. Mas não seremos todos acusados depois por um justo julgamento de Deus? O bispo partilhava desta mesma opinião. No dia seguinte, o serviço funerário recomeçou no mesmo horário, como na véspera. Bruno lá estava junto com seus companheiros, e a notícia do que ocorrera havia se espalhado de forma tão espetacular que toda Paris se apressou para Notre Dame. Então, novamente, recomeça-se o ofício, e no momento da inquirição, responde-me, o corpo do doutor de Kerr se pôs sentado para dizer com indescritível sotaque de terror que todos paralisaram. Por um julgamento justo de Deus, fui condenado, caindo mais uma vez, imóvel, a abraçar o leito. Não havia mais dúvidas. Constatado o terrível e extraordinário fato, nenhuma prova era mais necessária. Por ordem do bispo e do clérigo, retirou-se do cadáver as insígnias e suas dignidades, para que fosse lançado em uma vala comum. Ao deixar o grande salão da chancelaria, Bruno, que à época tinha aproximadamente 45 anos, decidiu abandonar definitivamente o mundo e, junto com seus companheiros, procuraram nas solidões da Grande Cartucha, perto de Genorbert, um retiro onde pudesse buscar o caminho da salvação e se preparar para o justo julgamento de Deus. Pois bem, eis um condenado que voltou do inferno, não para deixá-lo, mas para se tornar a mais incontestável testemunha de que o inferno existe. Acabamos de escutar uma história, um fato verídico que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. E agora eu vou falar para vocês, de acordo com o livro do Monsenhor Segur, o que seja realmente o inferno. Antes de tudo, precisamos afastar as crenças e superstições populares que tanto alteram a noção real e católica do inferno. Pois, baseando-se em um inferno fictício e ridículo, alguém diria, abre aspas, jamais crerei nisso, porque é um absurdo, algo impossível. É a razão pela qual não creio e não posso crer no inferno. Fecha aspas. De fato, se o inferno fosse o que sonham essas pessoas ingênuas, haveriam centenas, milhares e milhares de razões para nele não acreditar. Não é isso o que ensina a igreja. Mas, se no intuito de melhor atingir os espíritos, algum autor ou pregador acreditou poder explorar tais contos, suas boas intenções não poderão eximi-los de ter cometido um grande erro. De acordo com o livro do Monsenhor Segur, ele diz: o inferno consiste, sobretudo, numa pavorosa pena de danação. A danação é separação total de Deus. Portanto, um condenado é uma criatura total e definitivamente privada do seu Criador. Vou contar para vocês um pequeno, histórico
de uma pessoa que não acredita no inferno. Quando eu morava em Belém, havia um senhor próximo à minha casa que ele se dizia acreditar em algo, né? Tinha até o cartaz da Nossa Senhora ali, fixado à sua parede. E quando a esposa dele morreu, que era muito devota de Nossa Senhora, ele ficou assim, um homem assim, mais endurecido. E um dia eu escutei ele falar para outra vizinha, que também vivia como a maioria das pessoas. Ele dizia que o inferno era algo da cabeça. Infelizmente, muitos acreditam nisso. O inferno existe. E por mais que muitos pensam que é algo inventado pelo homem, não encontrarão jamais um documento de qualquer autor de tal invenção, porque simplesmente não existe. De acordo com Monsenhor Segur, as situações de pecado ocasionadas por sentimentos mundanos faz-nos cair muitas vezes em tentações. Estas tentações podemos evitá-las. Segundo Monsenhor Segur, não se trata apenas de sair do estado do pecado mortal, quando nele tivermos a infelicidade de cair. É preciso tomar as sérias precauções e levar adiante o zelo da nossa salvação eterna. E o Monsenhor continua: não tenhamos ilusões. O que exprime exatamente é que o inferno nos ilude, fazendo-nos afastar cada vez mais de Deus. As ilusões são pérfidas, sutis, múltiplas e frequentes. O Monsenhor cita a história de um frade que surgiu no nascimento da Ordem dos Frades Menores. Estava Frei João de Estrantia, cuja paixão pela ciência ameaçava desviar os religiosos da simplicidade e da autêntica santidade de suas vocações. São Francisco o advertiu várias vezes, mas sempre em vão, até que um dia teve que tomar medidas drásticas, porque Nosso Senhor havia revelado ao santo franciscano que o ministro provençal deveria ser destituído em pleno capítulo da ordem, pois o orgulho deste homem trouxe a maldição de Deus. Infelizmente, o futuro não tardou muito para este desgraçado, morrendo em um profundo desespero, gritando: estou condenado e maldito por toda a eternidade. E confirmaram esta sentença as terríveis circunstâncias que seguiram sua morte. Então, meus queridos, isso foi tudo. E eu, com muito cuidado, fiz a pesquisa no livro baseado no Monsenhor Segur, O Inferno. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, faça seu comentário, sempre cortês, e compartilhe.